dia, queridas irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui nessa manhã, 1º de fevereiro, para compartilharmos um pouco do amor de Deus, da bondade de Deus para com as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é perfeito naquilo que faz. E durante o ano de 2022, eu gosto muito de música, embora não saiba muito cantar, não tenha o dom da voz, mas uma música, ela se tornou a trilha sonora da minha vida, que é aquela que fala da bondade de Deus, que a bondade de Deus me seguirá. Então hoje, como vocês sabem, eu gosto muito mesmo do Velho Testamento e relendo, fazendo essa releitura. Quando eu chego no livro de Êxodo, eu me deparo com duas mulheres assim maravilhosas. E o nome dessas mulheres é bem diferente, eu não conheço ninguém que tenha esse nome, mas a gente tem aí Cifrá e Puá. Vamos fazer a leitura rapidamente. Diz assim, Êxodo 1, a partir do versículo 15. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso? Que guardasse os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Amém? Tem versão que fala que Deus estabeleceu-lhes famílias. Queridas, nessa manhã eu queria compartilhar com vocês sobre o amor, sobre a bondade de Deus para com as nossas vidas e quando isso tem reflexo naquilo que nós fazemos. Vejamos bem, Cifrá e Puá eram as obstetras da época, digamos assim. O Egito cheio de dons, de talentos, de muitas pessoas para realizar vários procedimentos, mas Cifrá e Puá naquele momento elas se portavam como as médicas, digamos assim, era quem recebia as crianças. E é algo lindo a área da saúde, da medicina, porque ali você tem o dom de cuidar das pessoas. E naquele intento ali tinha uma ordem do rei, do faraó. Qual era a ordem? Cifrá e Puá, vocês ajudarão as hebreias a trazerem os seus filhos ao mundo, a darem à luz. Porém, se esses filhos forem homens, vocês irão matá-los. Vocês, de qualquer forma, darão um jeito para que eles não fiquem, não sobrevivam. E aí já fere um código de ética da saúde, Eu sou apaixonada por a área da saúde, embora eu sou professora, também gosto muito, mas a área da saúde me encanta. E eu lembro que quando eu fiz um curso de técnico de enfermagem, lá tinha um código chamado de deontologia. A deontologia ela vai reger os princípios da profissão e matar não é permitido. No Brasil não tem ainda essa permissão, graças a Deus, da eutanásia, da favorização do aborto. E isso é louvável a Deus. Nós precisamos orar a Deus para que esses direitos continuem sendo garantidos para as pessoas. Mas nesse caso aqui, queridas, eu quero dizer que elas desobedeceram a ordem de um superior. Por que elas fizeram isso? A Bíblia diz que elas temeram a Deus. Embora egípcias, embora vivendo em um mundo politeísta, de que acreditavam em vários deuses, elas viam que existia um Deus único que regia sobre a vida daquele povo,
daquele povo sofrido, mas que presenciara milagres. Quem sabe se Frei Poá não ouviu, né, sobre o mar abrir. Quem sabe se Frei Poá não tinha tanta intimidade com as mulheres hebreias que ouviu de quando o Senhor os sustentou no deserto com maná. Então aqui elas decidiram ouvir a voz de Deus, temer a Deus. E eu fico imaginando assim que a gente poderia desmiuçar esse estudo em um outro momento. Isso chamou-me muita atenção. Se Frei Poá decidiram ouvir a voz de Deus, e aí Faraó vai e chama essas mulheres. O que acontece? Porque que toda vez os meninos estão sobrevivendo, nós teremos que tomar outras medidas. E elas falam, olha rei, ó rei, as hebreias não são como as egípcias. As hebreias, elas são mulheres vigorosas. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Então não há o que fazer. Queridos, a palavra de Deus diz que por esse feito, Sifrá e Puá foram abençoadas. A Bíblia diz que o Senhor estabeleceu a elas casas. Tem versão que vai falar que o Senhor estabeleceu a elas famílias. E aí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Aquilo que nós fazemos vai refletir como bondade do nosso Deus para nós. Os nossos atos, eles serão observados pelo Senhor. Sifrá e Puá deixou de obedecer à ordem do Faraó. Olha quem era o Faraó. O Faraó era considerado um deus terreno, adorado pelos seus súditos. E Sifrá e Puá decidiram fazer a vontade do verdadeiro rei, que é o nosso Deus. E por isso elas foram abençoadas. Então a minha oração, não dá para estender mais, mas a minha oração, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor faça nos refletir na nossa prática como mulheres cristãs, como mulheres que obedeçam a Deus, e nós possamos lembrar de fazer a vontade de Deus, não só nesses momentos em que a gente lê a Bíblia, em que a gente faz essa reflexão, mas em nosso dia a dia, quando nós estivermos em uma roda de conversa, quando nós estivermos em nossa igreja, em nossa família, queridas, como nós somos cobradas a todo momento, e a gente precisa ser temente ao Senhor, como Sifrá e Puá. Nós precisamos saber discernir o que é reto, o que é ético, aquilo que não vai nos ferir como mulheres cristãs. E às vezes a gente pensa assim, mas só esse errozinho aqui o Senhor vai perdoar, não vai contar, vai contar, tudo contará. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a cada dia a fazermos a vontade dele, embora vivamos em tempos difíceis, com pessoas difíceis, com pessoas que não entendem, que questionam o nosso procedimento, mas que a gente possa cada dia nos colocar aos pés do Senhor e temer ao Senhor, para que as nossas casas sejam estabelecidas, as nossas famílias sejam estabelecidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra, porque é possível. Ele não nos colocou aqui só para passarmos por provações, mas também por alegrias, por bênção, pela bondade, como diz o hino, que a bondade do Senhor nos seguirá. E aí depende muito daquilo que nós vamos realizar no meio em que nós estivermos. Então, que esse mês de fevereiro seja assim abençoado, que as nossas famílias sejam restabelecidas a cada dia e que o Senhor continue conosco, e Ele continuará, porque é uma promessa dele. Vamos orar nessa manhã. Pai de amor, de infinita bondade, nós te louvamos pela presença da sua palavra em nossas vidas. Obrigada porque ela fala conosco, Deus. Obrigada pelo exemplo de Sifrá e Puá, que nós possamos ser determinadas dessa forma, Deus, a fazermos a sua vontade. Obrigada por nossas irmãs, por nossas famílias, por nossa igreja, nosso pastor. Abençoe o evento do acampamento, Senhor. Que tudo que aconteça ali seja para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe os nossos jovens. Ó Deus, nos conduz a cada dia à sua presença e tira de nós aquilo que não te agrada. Louvamos-te por esse dia lindo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minhas irmãs, por essa oportunidade, e que o Senhor nos abençoe a cada dia. Um abraço.